Como o Brasil pode combinar o crescimento econômico com a justiça social e a igualdade? Há um novo dilema sobre o desenvolvimento no mundo. Até o final do século XX, havia um atalho para o crescimento rápido, que era a indústria convencional. Hoje, um país depois do outro está se desindustrializando. E o Brasil é um dos países que se desindustrializam mais radicalmente. Há uma nova vanguarda que chamamos a economia do conhecimento. Densa em tecnologia, baseada em ciência e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Essa vanguarda, porém, onde ela existe, nas grandes economias do mundo, existe apenas como um conjunto de franjas excludentes. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí é que surge o novo dilema do crescimento que está assombrando o mundo. O caminho antigo fechou, a indústria convencional. O novo, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, não existe. Se não é acessível nem nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, como será acessível no Brasil? Esse é o problema que temos que enfrentar. Mas esse debate não ressoa no Brasil. Nós nem sequer temos a ideia desse dilema. Então, a primeiríssima tarefa é esclarecer os brasileiros, acender as luzes para que possamos enfrentar. Nesse enfrentamento, nós temos um grande recurso. A grande vantagem do Brasil é a sua vitalidade, uma vitalidade assombrosa, desmesurada, anárquica, quase cega, porém desequipada. E a nossa tarefa é construir um modelo de desenvolvimento que dê braços, asas, olhos e voz a essa vitalidade anárquica do povo brasileiro, para que ela se transforme em ação construtiva fecunda. Como você defende a implementação de uma democracia participativa e como a sociedade pode se mobilizar mais ativamente? A tese dos reformadores, em geral, no Brasil, é que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Mas nenhum país na história moderna reforma a sua política para só depois decidir o que fazer com a política reformada. Na realidade, a reforma da política só ocorre em meio a uma luta para reorientar o caminho econômico e social do país. É isso que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, a reforma da política virá, então, depois. E agora o Brasil está na mão dos bancos, do cartel bancário, do rentismo financeiro. Veja, para compreender o nosso problema profundamente, é interessante vê-lo à luz de outro fenômeno mundial. Hoje, na maioria dos países grandes e populosos do mundo, a maioria dos homens e mulheres são pobres, porém desorganizados. Seu anseio de aspiração, em vez de ser proletário, é pequeno burguês. Eles são pobres, eles gostariam de ser empreendedores ou pequenos proprietários, mas não são a maioria deles. Eu chamaria de pequena burguesia subjetiva. Essa é a maioria da humanidade hoje. O que é que tem que acontecer para que um país deslanche e comece a ascender ao primeiro plano? É preciso haver, primeiro, uma cisão na elite, surgir uma contra-elite de orientação produtivista que se oponha à elite financeira, que busque o poder e que então ofereça àquela maioria alternativas
ao sonho dela, a massa popular. A massa popular. Porque na falta de outras opções, o que quer essa maioria pequeno-burguesa, da pequena burguesia subjetiva, é ter uma lojinha na cidade, um comércio, uma pequena fazenda. Quer dizer, é a propriedade familiar ou o empreendimento familiar isolado e arcaico. Isso aí não dá samba, isso não é base para o milagre de crescimento. Então, a contra-elite produtivista no poder teria que oferecer àquela maioria da pequena burguesia subjetiva alternativas ao seu sonho residual de ter aquela pequena propriedade. Tipo qual? E aí é a economia do conhecimento inclusiva que nós teríamos de construir. O Brasil tem um dos únicos estados no mundo onde o Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para essa qualificação do aparato produtivo. Esses instrumentos são o legado do corporativismo varguista. A Embrapa, o Senai, o Sebrae, o Senac, os bancos públicos de desenvolvimento. A maioria deles pervertidos, carcomidos, porque não mobilizados a favor de um projeto como esse que eu estou esboçando. Então, essa seria a primeira tarefa. Começar a soerguer qualitativamente a nossa produção e a nossa gente para trazê-los para mais próximo da vanguarda produtiva. Dois destinatários principais. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas e, de outro lado, a multidão de agentes econômicos individualizados que não têm vínculo estável com qualquer empresa. Entendi. Que nós teríamos de transformar em artesãos tecnologicamente qualificados. Entendi. Nós temos no Brasil agora metade da população economicamente ativa trabalhando nas sombras da ilegalidade. E na economia formal, uma parte crescente de trabalhadores em situação de emprego precarizado. Somando os informais e precarizados, são a maioria do povo brasileiro. Como que nós podemos querer implantar uma dinâmica de produtividade crescente se a maioria do nosso povo está abandonada a essa situação? É uma horda amorfa e desequipada, sem acesso aos instrumentos da produção avançada. Essa é a primeiríssima tarefa. Para que nós organizemos isso, teríamos que romper o predomínio dos bancos, o cartel bancário. Nenhum país enriquece com o dinheiro dos outros. E nós teríamos que ter o equilíbrio fiscal, não pela razão apregoada no Brasil. A tese dominante da pseudo-ortodoxia econômica é equilíbrio fiscal para conquistar a confiança financeira. O equilíbrio fiscal traria o investimento crescimento, beneficiaria todo mundo. Não ocorre assim no mundo. Nós precisamos sim de realismo fiscal, de equilíbrio fiscal, mas não é para ganhar a confiança financeira. É pela razão exatamente oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos bancos. E possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. O equilíbrio fiscal, no primeiro passo dessa trajetória de ascensão, como escudo fiscal da rebeldia nacional. Em seguida, radicalizar a concorrência no setor financeiro. Quebrar o cartel. A forma de quebrar o cartel
não é convidar o Santander a concorrer com o Bradesco. A forma de quebrar o cartel é revogar a lei de usura. Sabem que no Brasil é um crime eu emprestar você a 20%, mas a empresa do cartão de crédito pode emprestar 600%. Exato. É muito fácil, não tem mistério. Eu posso mostrar a todos como fazer. Impor o capitalismo aos capitalistas no setor financeiro, radicalizando a concorrência. E dar a cada cidadão brasileiro uma conta gratuita no Banco Central para, por meio daquela conta, fazer os seus pagamentos. Os bancos zelam sobre a gestão do sistema de pagamentos como ovo de ouro. Tire o ovo de ouro deles. Então, esse é o segundo eixo. O primeiro eixo é aquele de levantar, né? As pequenas e médias empresas retrógradas e a multidão informal e precarizada. Segundo eixo é subordinar o financismo à produção, fazer prevalecer os interesses do trabalho e da produção. O terceiro eixo é traduzir essa alternativa em estratégias para cada uma das grandes regiões do país. É só ali, na política regional, que uma estratégia nacional de desenvolvimento toca o som da realidade. Então, na Amazônia, por exemplo, nós falamos em desenvolvimento sustentável. Entendi. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Ou é um extrativismo artesanal e primitivo, os seringueiros tirando borracha da árvore, ou é um vanguardismo tecnológico, quer dizer, ou é muito primitivo ou é muito avançado. Não há nada no meio. Não tem no meio. E construir, então, na base do vanguardismo, um nexo, um vínculo entre a floresta e o complexo industrial urbano. Agora, na Amazônia, a indústria que existe é para montar celular ou motocicleta. Nós não temos uma produção voltada para a realidade da região. E mudar a base daquilo que é o caos fundiário. Preliminar para esse projeto de desenvolvimento sustentável é liquidar esse caos fundiário em que ninguém sabe quem tem o quê. Menos de 5% das terras privadas na Amazônia, quando eu atuei lá, tinha um título jurídico claro. Então, confusão. Anarquia. Hein? Agora, vamos ver uma outra situação regional, o Centro-Oeste, que agora chamamos Brasil Central. Brasil Central, A atividade econômica predominante lá é a pecuária extensiva. No Brasil, para cada hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. Por conta disso, grande parte do território nacional brasileiro virou pastagem degradada. Pouco boi por hectare. Nós poderíamos recuperar essas pastagens. A ciência da recuperação está dominada, o custo é relativamente baixo, e transformar as pastagens recuperadas no palco físico de um novo paradigma agropecuário. Intensificação da pecuária, mais boi por hectare, diversificação de lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? É a economia do conhecimento no próprio setor primário.
Porque isso que eu estou pregando não é uma campanha da indústria contra a agricultura, é uma transformação qualitativa de todos os setores da economia brasileira. Agora o que temos? Temos esse primarismo, esse primitivismo produtivo, e quem paga as contas? É a agricultura, a pecuária e a mineração. Exato. Que pagam as contas do consumo urbano. E, finalmente, o quarto eixo é uma revolução no ensino brasileiro. Isso é a primeira coisa. Uma educação analítica e capacitadora que substitua o que temos, que é o reino da decoreba e do enciclopedismo raso. Raso, total. Um ensino caracterizado pela predominância do cultivo das capacitações analíticas e sintéticas da imaginação, e não pelo enciclopedismo. Não é para transformar o intelecto do jovem no espelho da enciclopédia. Em segundo, que o meio de cultivar essas capacitações é abordando conteúdos, mas no que diz respeito aos conteúdos, o que importa não é a superficialidade enciclopédica, é a profundidade seletiva, um ensino orientado a temas e projetos e não a enciclopédia como a ocasião, a oportunidade para cultivar as capacitações analíticas. Terceiro, a base social do ensino deve ser cooperativa. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe. Entre alunos e professores, entre escolas. Entre as escolas. Para substituir o que temos na sala de aula, que é a justaposição do autoritarismo e do individualismo. É isso que a gente tem aqui. E, por fim, um ensino dialético. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes de pontos de vista contrastantes, porque essa é a única maneira de libertar a mente. Deixar ele escolher. E é claro que tem que, então, formar uma carreira nacional de professor, por cooperação federativa, cooperação dentro da federação, entre o governo federal, os estados e os municípios, para criar o professorado que haveria de ser o agente dessa revolução educacional no Brasil. Esses são os primeiríssimos passos de uma transformação.